Possamos transmitir para vocês aquilo que vocês estão esperando. Para falar de trabalho, é necessário a gente retornar 2000 anos, quando Jesus esteve conosco. Jesus trabalhava todos os dias. E o judeu tinha o hábito de guardar o dia de sábado. Então, um certo dia, Jesus foi encontrado fazendo um trabalho e foi questionado. Ele, então, chamou a atenção dos judeus, dizendo que era lícito trabalhar qualquer dia, qualquer hora. Mas nós estamos aqui na casa espírita. Vamos ver o que nós temos já de imediato para justificar esse estudo. Paulo, aos Colossenses, no 3,13, ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então nós vivemos num contexto onde é uma necessidade muito grande de nós termos essa visão de suportar o companheiro, de tolerar o companheiro, de abraçar o companheiro. Então Paulo, ele vivia isso tudo naquela época. Voltando para Jesus, quando foi questionado, ele simplesmente vira para os fariseus e diz assim: meu pai trabalha até hoje, até agora, e eu trabalho também. Então ele terminou ali com aquele hábito de não se curar um doente, de não se fazer tarefa nenhuma no dia de sábado. Então nós não temos um dia onde não possamos fazer alguma atividade do bem. Seguindo ainda com Jesus, quando ele mandou os 70 trabalhadores divulgar o Evangelho, ele já começou a advertir os discípulos de que haveria de se trabalhar muito, de que a seara era muito grande, mas que os trabalhadores eram poucos. Então ele prestava atenção. De imediato avaliava o resultado daquele chamamento que ele fazia e avaliava o resultado das pessoas que estavam com ele. Então ele percebia que muito trabalho pela frente ele iria ter. Na escolha dos 12 apóstolos, ele já ali começou a fazer um trabalho de treinamento dos trabalhadores do futuro. Ele não passou curando, ensinando, sem selecionar um grupo de pessoas que seriam os continuadores dele. Então, ele foi um treinador, um preparador de tarefeiros para o futuro, porque ele sabia como a seara iria exigir o trabalho das pessoas. Quando a Casa do Caminho foi instituída, lendo Paulo Estevam, a gente observa que tudo começou a girar em torno da assistência social. Para a Casa do Caminho iam todos os velhos abandonados pelos filhos, os pais que eram lesados pelos filhos e ficavam na miséria, os doentes que não tinham recurso, não tinha INSS nem nada, evidentemente. Então eles iam para a Casa do Caminho. E ficou superlotada, como os nossos hospitais vivem hoje. E de modo que todo o trabalho da Casa do Caminho era para assistir doentes, para preparar roupa para lençóis, para as camas,
e distribuição de bolsas, bolsa básica, já naquele tempo também já tinha. Então, de tanto estrangulado que ficou o trabalho, eles tiveram que fazer uma assembleia, e na assembleia verificaram que era preciso ter um grupo de trabalho dedicado à parte de administração, de cuidado das pessoas, e um grupo para pregar o Evangelho. Então, lá vamos no texto. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então eles criaram um grupo chamado diáconos, que era constituído de 7 homens. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, já definindo tarefa na Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi uma obra social gigantesca, que ficou conhecida em toda a região, até a Turquia, por toda aquela região, e absorvia todos. Foi para lá que Estevão foi quando chegou doente, depois que foi deixado à margem por conta da doença que ele adquiriu no navio. Então nós vemos a preocupação com o trabalho, com a organização, desde lá. O que é a Casa Espírita? É uma casa do caminho aqui, uma casa do caminho ali. Em todos os lugares onde estiver instalado um centro espírita, é uma casa do caminho. E nós consideramos o centro espírita como um hospital, como uma oficina de trabalho, como um templo religioso, como uma escola, como um lar. Cada uma função dessa está bem específica. Hospital, onde se reúnem as almas enfermas em busca de saúde espiritual e física, para a perfeita harmonia mental e espiritual. Então, o centro espírita, ele pode muito bem manter um trabalho de atenção à parte espiritual e à parte física. Mesmo que ele não se programe para isso, ele estará sendo sempre um hospital onde você vem, recebe um passe, toma uma água purificada e volta melhor para casa. Como oficina de trabalho, é um lugar de atividades enobrecedoras que facilitem o nosso progresso no serviço assistencial, doação, de toda forma que o centro quiser se estruturar. É o templo religioso, porque é aqui que a gente estuda a doutrina espírita, o Consolador Prometido, que é o principal foco, é o principal objetivo da casa espírita. É o templo para o qual Jesus está com o olhar mais voltado nos dias de hoje, com mais carinho, porque é aqui que se estuda o Consolador, que ele prometeu. Escola é um ponto do planeta onde se aprende as leis de Deus pela fé raciocinada, dando-nos perfeita noção da existência de Deus, da existência do Espírito da matéria, das leis morais, das penas de gozo futuro e tantas outras coisas. E um lar, aí já chamamos o Emmanuel para definir, onde ele diz assim, é um templo espírita revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são o apoio dos mais fracos, em que os mais felizes são trazidos ao amparo, em que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. E, então, nós aqui fazemos um acróstico, H-O-T-E-L, fica hotel. Preferi não colocar para não ficar muito. Então nós temos nesse acróstico, nós temos o texto todo. E nós precisamos compreender e fazer compreender a todos os trabalhadores das casas espíritas a sua importância no contexto social. Se nós temos todas essas funções, o trabalhador da casa, quando ele chega a ser trabalhador, o fato da pessoa chegar na casa espírita, ela não pode ser chamada de trabalhador, ela é frequentador.
E à medida que ela chega e se torna trabalhadora, nós temos que ajudar essa pessoa a entender o que é ser um trabalhador na casa espírita. Então, para fazer frente a tantas funções, nós necessitamos cumprir nossas tarefas básicas. Estudar a doutrina espírita para promover nossa reforma íntima. Aprendemos a conviver com os irmãos que compõem a instituição, respeitando as diferenças que às vezes nos incomodam, não é verdade? A pessoa fica meio com receio de dizer que incomoda, mas às vezes incomoda. Nos engajar nas tarefas que estão ao nosso alcance sem pretendermos aquilo que não somos e nem fugir daquilo que podemos fazer. Pronto. Então tem gente que chega e já quer uma função, já quer derrubar o presidente. Aí primeiro tipo. Buscarmos cumprir as tarefas, cumprir as 3 fases do trabalhador do centro espírita proposto por Joana de Anjos, que são espiritizar, qualificar e humanizar. Então você chega à casa espírita hoje, você começa a se identificar dentro da casa espírita. Chegou um cidadão lá em Laranjal, na Sociedade Espírita Joana de Anjos, aposentado, se aposentou e passou, viu o centro e entrou. Ele então chegou e falou: meu nome é Francisco. Também seja bem-vindo. Ele falou assim, logo deixa eu vim aqui me voluntariar. Falei, que ótimo. O que você sabe fazer? Eu sou jardineiro. Eu estava precisando de um jardineiro. Eu falei, meu Deus, então você pode ir ficando aí. Ele falou assim, eu vou querer trabalhar aqui sim. E ele ficou. E já no sábado ele chegou de botas e tudo pronto para capinar. Eu falei, seu Francisco, aqui não é assim. Aqui o senhor só pode trabalhar depois que o senhor se tornar estudante da doutrina espírita e assinar um termo de voluntário. Mas para que isso? Eu gosto de fazer isso, eu vou tomar conta disso tudo. Eu falei, sim, senhor. Não teve jeito. Eu tive que dar uma enxadinha para ele. Como já tinha gente trabalhando, ele então se engajou. E passou uma semana, passaram 2, passaram 3, aí veio o senhor Francisco. O senhor só vai trabalhar se o senhor começar a estudar aqui. O senhor vai ter que ir para um grupo de estudos e vai começar a estudar espiritismo. Porque eu não preciso de jardineiro não espírita, eu não preciso de dentista não espírita, eu não preciso de médico não espírita. Eu tinha lá consultório médico, consultório dentário, farmácia, eu acabei com tudo. Porque o dentista não queria estudar, de maneira nenhuma. Trabalhando, enrolando e tal. E foi, chega, você não pode mais trabalhar aqui. Porque eu não quero ninguém trabalhando na casa espírita se não estiver estudando a doutrina. Você pode até estar me enganando aqui. Vem, fica aí, tá, mas tem que ser do grupo de estudo X ou Y. Ele ficou mais um tempo e foi embora. Foi para o interior de São Paulo. E aí passaram meses e meses, ele voltou. Foi nos visitar. Chegou lá. Falou, João, estou feliz, Abécio. Eu fui para São Paulo, estou no local. E estou trabalhando no centro espírita. Mas lá eu comecei pelo estudo. Então você estava certo. Eu não sabia nada. Agora eu sou um defensor da ideia que você primeiro tem que se engajar no grupo de estudos da casa espírita para... Não basta só frequentar a palestra. Porque você tem que conviver. Você tem que estar ali para você ser conhecido. Então a direção da casa tem que saber quem frequenta a casa. Então não basta só frequentar a palestra. Então a tríade de Joana de Anjos, a trilogia dela é fantástica. Ela então diz que você tem que se espiritizar, se qualificar para humanizar. Vamos ver o que quer dizer isso. Ação para espiritizar. Realizar ações para se aprofundar nas bases kardecianas da doutrina espírita, aproximando cada vez mais
movimento e doutrina, de modo a se criar uma consciência espírita para que a finalidade maior do espiritismo seja cumprida, restaurando o cristianismo primitivo para vivenciar plenamente o sentido do espiritismo em nossas vidas, tendo Jesus como modelo e guia e Kardec como norteador de para nos direcionar até o Cristo. Então, espiritizar é a primeira fase. Qualificar, realizar ações operacionais nos campos administrativo e doutrinário, buscando a eficiência e a eficácia, com a finalidade de se obter maior qualidade possível, de modo a se conseguir o objetivo principal da doutrina espírita. Sempre é se conseguir o objetivo da doutrina. Então, depois que você se espiritiza, você vai se qualificar. Quanto tempo leva a espiritização? Depende do centro espírita. Tem centro espírita que, se você ficar 10 anos lá, você não tem espaço para trabalhar. E tem centro espírita que, com pouco tempo, você já consegue atuar. Eu digo o quê? A partir do momento que você se define, que você quer estudar a doutrina e se engaja no estudo, você já pode pegar a tarefa na casa. Agora, não é só estudar em grupo de estudo. Você tem que ter 3 coisas. Ser frequentador, você tem que começar pela porta porta da frente. Ser um frequentador das palestras, ganhar o direito de ir para um grupo de estudo, para depois você passar para uma outra fase. Se você ficar um ano sem querer estudar, só vindo da casa, indo embora é um direito seu. Tem um almoço, você vem no almoço, vai embora, é um direito seu. Mas se você quer ser tarefeiro, tem que se engajar. E tem que assinar termo de responsabilidade, termo de voluntário. O que é humanizar? Realizar ações para conhecer, refletir, sentir e vivenciar o Evangelho de Jesus, revivido pela doutrina espírita em nossas vidas, de modo que possamos investigar as leis divinas naturais para amá-las e vivenciá-las em nosso dia a dia por meio da prática das virtudes cristãs. Bem claro, né? Vamos resumir o espiritizar para ficar tudo muito claro para você entender quando o dirigente cobra de você que você componha um grupo. Como é que você quer ser passista se você não está no grupo de estudo? Como é que você quer ser membro de uma reunião mediúnica se você não está fixo no grupo de estudo? Então vamos lá. Tornar realmente espírita a pessoa que frequenta a instituição. Sair da postura de adepto, passar a militante do espiritismo e membro da casa espírita. Desenvolver atividades que acha bela nos outros e de que se beneficia. Estudo e conferências, reflexão e meditação, atividades mediúnicas, sempre procurando aplicar para si a recomendação dos espíritos antes que para os outros. Trabalhar as arestas morais, nunca ceder espaço para o erro. Ser espírita é empenhar-se para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Para ser espírita, basta adotar os postulados da doutrina espírita. Mas você vai ser como? Como dizia Paulo, gelado ou morno? Vai ser de que maneira? Você tem que ser ou atuante verdadeiramente ou não. Não pode ser mais ou menos. Então, Paulo ele dizia que não interessava o morno, ou é quente ou é frio. O Espiritismo nos impõe compromissos, esses compromissos são a responsabilidade perante a consciência. Conscientização da responsabilidade pelo comportamento adotado. Não permitir que aquilo que a doutrina não recomenda, e se por acaso nos equivocarmos, reabilitarmos para não reincidir na mesma falha moral. Então você está estudando, está lutando, está se melhorando. Aí você deseja trabalhar
Todo indivíduo que entra na casa espírita e começa a estudar, ele vai se qualificar para alguma coisa. A primeira, que todos querem ser passista, não é verdade? Ou não? Porta aberta imediata para o curso de passe, para você colaborar no passe. Ah, mas eu não quero ser passista, eu quero trabalhar na livraria. Então tá bem. Como é que se faz na livraria? Eu quero ser da cozinha. Também, vai ser da cozinha, mas ele tem uma postura espírita. Você pode se qualificar para qualquer tarefa da casa espírita. Se você já veio qualificado, só falta o espiritismo. Se você veio e não sabe para que vai servir na casa espírita, com o tempo se adaptando, você vai conseguir. Normalmente a casa espírita não tem trabalho para todo mundo. Né? Não dá para ter 5 pessoas na cantina vendendo as coisas ao mesmo tempo. Mas você vai se preparando ao longo do tempo para ser de uma reunião mediúnica onde você tem mediunidade e vai servir através da mediunidade. Você tem um esclarecedor ou doutrinador, você tem um passista. Então, uma reunião mediúnica exige várias pessoas trabalhando. Na evangelização, não dá para você sozinho pegar uma turma de evangelização. Então, você vai ter que ter um auxiliar, que ali com você vai ganhar experiência, daqui a pouco vem mais um auxiliar, e daqui a pouco você tem uma equipe preparada para trabalhar. Mas existem os cursos específicos, preparadores e evangelizadores, os cursos específicos, preparadores de orientador de uma cidade. Como tem o curso de preparação de coordenador de estudo sistematizado da doutrina, que ultimamente a gente nem faz mais. Por quê? Porque você, na vivência da casa espírita, você percebe quem tem um pouco de liderança, quem leva mais a sério a tarefa. Então, buscar a qualificação espírita e tentar saber realmente o que é espiritismo. Não basta ter ouvido falar o nome de Allan Kardec, devemos qualificar-nos e esforçar para poder adquirir consciência espírita. A boa vontade é um elemento básico, mas não é indispensável. Nada pior do que pessoas de boa vontade que não sabem fazer. Tem muita gente que tem uma boa vontade enorme, mas não sabe fazer. Não se prepara para fazer. E quando vai fazer, faz sempre mal feito. Então, a pessoa com muita boa vontade, mas sem responsabilidade, não interessa. Saber o que fazer é como realizá-lo para executar bem. E isso não quer dizer que a pessoa deva ser excessivamente instruída, exageradamente técnica, mas pelo menos preparada. Então, na evangelização infantil, a evangelização infantil não é um grupinho de criança que tem uma pessoa tomando conta, não é isso, Ângela? Então tem gente que fala assim, eu quero ir para a evangelização, o que você vai fazer lá? Eu vou ajudar a tomar conta. Até pode, mas desde que você tem um programa para depois você se preparar, para você se engajar de verdade. E o que o indivíduo que quer ser evangelizador ele tem que fazer primeiro? Se evangelizar. Tem muito evangelizador que não sabe nada, gente. Eu falo claramente assim, não sabe nada. Não sabe. Não estuda. Não desenvolve. Tem que ter uma certa técnica também, tem que ter uma didática, né? Técnica é uma palavra, certa didática. Humanizar. Se a pessoa se espiritiza, conscientiza da doutrina espírita, se qualifica, capacitando-se para a tarefa, precisa também desenvolver o sentimento de caridade, iluminando o humanismo. Humanizar-se é despersonalizar-se, libertar-se do ego dominador. Começar pelo ardor para chegar pelo amor, para chegar ao amor. Começa-se por sentir o problema do próximo, e a melhor maneira é colocando-se no seu lugar, fazendo por ele o que gostaria que ele fosse feito. Então, gente, você vai aprender a amar o próximo. Você já sabe amar, você vai aprender mais, vai desenvolver o sentimento. E quando você começa a desenvolver o sentimento, é que você começa a aprender a se colocar no lugar do amigo, no lugar do sofredor.
nasce uma onda de ternura, um sentimento de solidariedade no indivíduo. E você passa a sentir uma célula do organismo. É necessário que nos elejamos a célula básica da sociedade. Assim será a humanidade do futuro, quando a doutrina espírita se irradiará por toda a terra e as injustiças sociais cederão lugar à verdadeira fraternidade. Mas isso somente será possível quando eu for justo do ponto de vista social, quando eu for boa para o meu empregado, quando eu veja nele não apenas o meu servidor, mas um irmão, momentaneamente em função de serviço, já que eu também sou servidor ou servidor de outro, e que, por sua vez, é servidor de outro, mas além, tornando servidor da vida. Então, esse encadeamento que acontece, ele só acontece quando nós nos humanizamos. E o Espiritismo é essa alavanca. Se você busca conhecer a doutrina, se engaja em tarefas e vai à prática, você tem que passar por essas fases. Quando você cumpre essa etapa e sente-se útil no centro espírita, aí você tem um monte de tarefas. E eu enumerei isso aqui assim, meio aleatoriamente, mas a gente pode até colocar uma ordem melhor nisso. Você vai encontrar na casa espírita a tarefa de conservação da casa, a tarefa de passista, nas tarefas mediúnicas, várias funções, tarefa de dirigente de diversas áreas, de diretor da casa espírita mesmo, tarefa de evangelizador, de orientador de mocidade, expositor e coordenador de EST, que eu dou uma importância muito grande ao coordenador de grupo de estudo. Porque a coisa mais difícil do mundo é você manter um grupo de estudo na casa espírita sem evasão. Abre um grupo de estudo, 20 pessoas, daí um mês tem 18. Daí 2 tem 15, daí um dia tem metade. É assim aqui? Então vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Agora, a casa espírita tem que ter coordenadores que tornem o estudo agradável, simpático, ou pelo menos que tenham potencial, tenham conhecimento, para que as pessoas tenham prazer de vir ao centro espírita, prazer de vir ao grupo de estudo, debater, estudar. As tarefas externas que a pessoa pode participar: visitação a lares para a implantação do culto do Evangelho no lar, tarefa de assistência aos irmãos obsidiados, enfermos, carentes, materialmente também, visita a asilos e orfanatos. A maioria dos centros espíritas tem uma tarefinha externa. Mas uma das mais importantes é a tarefa de ajuda à implantação do culto do Evangelho no lar. Parece simples, né? Mas as pessoas não fazem. Você ensina no centro espírita. Daí um mês você pergunta: já implantou o culto no lar? Não deu. Daí mais um mês não deu. Quando você se dispõe a ajudar, aí você vai, a família se reúne, e você então faz um treinamento no lar da pessoa. Eu fazia muito isso na década de 80, e eu então era super entusiasmado, né? Eu era exageradamente entusiasmado. Certa vez eu fui ajudar a implantar o culto do Evangelho no lar, lá em Copacabana. Copacabana só tinha um centro espírita, o Consolador, e a instituição espírita Joana de Ângeles. Então a maioria fazia culto no lar, culto aberto, então as pessoas iam, eu ia muito com o Boechat aos cultos lá em Copacabana. E eu então fui ajudar a implantar o culto na casa de uma família, uma médica, amiga minha de plantão de hospital. Cheguei lá, tinha lá uma mesa de pessoas, e tinha uma pessoa sentada no chão, na posição assim de Buda, com as pernas cruzadas, muito à vontade. E aí então comecei a explicar o que era o culto no lar, expliquei, falei. Aí depois eu perguntei: então agora vocês querem falar alguma coisa? Todo mundo falou, ela falou: quero. E você?
falou, olha, você falou muito de você. Você não falou nada de Jesus aí. Pronto. Caiu a ficha. Então eu era um tarefeiro que fazia uma tarefa, mas fazia uma tarefa me promovendo. Passei maior vergonha na vida. Porque na verdade eu estava me promovendo naquela tarefa que eu fazia, indo visitar as pessoas. E não é para isso. É tão simples, e as pessoas não conseguem fazer. E tem para nós que somos tarefeiros de muitos anos de feiras e feirões, nós temos e valorizamos esse tipo de tarefa, temos feito valorizando esse tipo de tarefa imensamente, porque nós temos percebido que o movimento espírita tinha uma lacuna, precisava de algo mais, e hoje em dia nós temos esses eventos que dão um trabalho danado, mas que reúnem os espíritas se reencontram, se abraçam, etc. Para todas as atividades que você quiser fazer, são necessárias 3 atitudes íntimas. Você tem que tomar 3 atitudes, que é o que o Márcio está querendo, que é o comprometimento do tarefeiro, o engajamento dele na tarefa e a disciplina. Tem muitos fatores que não são levados em conta. Você diz, essa pessoa está aí, mas não é comprometida, ela vem, vai. Isso não funciona, não ajuda em nada. Tem que se engajar e fazer um plano de atividade. Então, se eu quero estar na casa espírita trabalhando, eu tenho que programar isso. Se der hoje eu vou. Não é assim. Você tem que programar e tem que tirar o dia para você fazer a sua tarefa espírita. Mas nesse dia tem aniversário, eu vou para o aniversário. No outro dia tem o casamento da minha amiga, o casamento. Hoje eu recebi uma pessoa pela primeira vez no centro, que já tinha visitado centros espiritualistas. Ela veio, falou, eu preciso começar uma atividade, porque eu sou médium e sou ostensiva e tal. Eu falei assim, olha, daqui a 10 minutos um grupo de estudo, que por sinal é novo, está compatível com a sua situação, vai começar a estudar, mas hoje eu não posso. Eu falei, lógico, você chegou aqui hoje, mas domingo que vem você pode? Posso. Eu já tenho a codificação, disse ela, mas o meu marido, se ele chegar e bater no relógio, eu tenho que ir embora. Eu falei, tá vendo? Vai obedecer ao marido, é obediente ao marido. E o que a gente está vendo aqui é que nós temos que ser obedientes a Jesus, sem largar o marido e sem largar a esposa. Entenderam? Em nenhuma ocasião desprezar a ocupação de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimos. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. Então, tem tarefas humildes que a maioria não quer. Aí eu lembrei de uma passagem de Jesus, que não sei em qual livro está, mas é assim. Jesus estava com os discípulos no templo, e um dos discípulos, olhando aquele movimento todo, viu um altar bonito e falou assim, mestre, quem é a pessoa mais importante aqui no templo? Jesus olhou e falou assim, em verdade eu te digo que a pessoa mais importante daqui é aquela mulher gordinha que está atravessando lá o corredor, feliz, cantarolando. Mas por que, mestre? Porque ela vem todos os dias, limpa o altar, coloca flores e prepara tudo para quando as pessoas chegarem, encontrem tudo bonito, florido, limpo. Essa é a alegria dela. E as pessoas nem percebem. Então essa é a pessoa mais importante aqui. Perguntaram ao cientista judeu, físico, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ele disse assim, a minha empregada. Aí a mulher ficou zangada, né? Mas por quê? Porque ela faz comida para mim. Então ela é muito importante. Minha mulher não faz comida. Então as pessoas
tem o seu valor em todas as tarefas. Nós criamos no Morro do Eucalipto um centro espírita gigantesco. E demos o nome de Escola Jesus Cristo. Daqui ninguém conheceu. Acho que a Ieda conheceu. Então, era uma luta. Eu ia à feira de manhã, 7 horas da manhã, pegava muitas coisas, eu ganhava, comprava e levava para o morro. E 8 horas da manhã do sábado nós já estávamos preparando o sopão gigante, era muito grande. E aí as pessoas falavam assim, esse camarada faz isso aparecer. Eu sabia da minha coluna como era difícil. Ao invés de ele me ajudar, me criticava. Aí eu pergunto, onde estão aqueles que criticavam que não trabalhavam? Eu não sei. Eu não sei onde estão. No Morro do Eucalipto tinha o GEV embaixo, o Estudante da Verdade, que era uma luta. Criamos também uma sopa e de manhã a gente dividia tudo aqui. Faltava gás, não tem ninguém. Corria buscar gás, daqui a pouco estava um bujão de gás nas costas. Aí um amigo meu, que era uma almofadinha, sei que é almofadinha, um arrumadinho, que não põe a mão em nada. Não pega a vassoura, não faz nada. Ele chegava e dizia assim, você não precisa fazer isso, por que não? Eu gosto de fazer. Mas tem quem faça, cadê? Onde está? Não tinha. Então a gente tem que trabalhar, não ficar reclamando, não ficar falando que o outro não faz, coisa nenhuma. Lá no livro Nosso Lar, quando aquela senhora foi reclamar com o ministro, querendo ajudar o filho, ele disse, quanto você tem de mérito? Aí ela falou, tem. Aí foram verificar a ficha, não tinha mérito. Mas é aquele trabalho que eu arrumei para a senhora, lá não deu. Imagina o senhor, que tinha pessoas lá que eram difíceis de relação. Então ela passou por vários empregos em Nosso Lar, não ficou nenhum. E André Luiz estava ali querendo se engajar também. O que ele foi fazer? Médico foi, está isso lá na minha memória claramente, ele foi limpar vomitado na enfermaria. E o ministro diz isso aí, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Conhece essa frase? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E para estar pronto, no centro espírita, leva-se em consideração essas 3 fases que Joana estabelece. Olha só que coisa bonita, o velhinho trabalhando na roça. Se esse velhinho vier para cá, ele vai capinar aqui. Pronto, já ganharam o servidor. Mas ele tem que estudar. Mas eu estou muito velho para estudar. Não existe idade para se estudar a doutrina espírita. Essa é uma desculpa que eu nunca aceitei. Não existe idade. Ah, mas eu não sei. Venha para cá. Coloca a pessoa no estudo. Fica do lado. Eu já tive em grupo de estudo pessoas analfabetas, muitas. Pessoas surdas, não dá, porque tem que ter a Ângela lá para fazer as misuras dela. E pessoas cegas, ouve. Não precisa ter cultura, tem que ter ouvido para ouvir, boa vontade para aprender. E olha só a outra ali preparando na cozinha. E Kardec, quando ele estava preparado, o serviço apareceu, ele foi chamado. Quem viu o filme, está aí, essa cena do filme, ele relutou porque ele tinha o quê? Fé raciocinada. Ele ainda não sabia que tinha, mas tinha. Ele era um homem racional. Mas ele estava preparado, porque ele já estava cansado de lidar com a educação num país que era o mais preparado do mundo, mas que só tinha 17% de pessoas alfabetizadas. Na época de Kardec, a França tinha 17% da população alfabetizada. Por quê? Porque todo o recurso da nação era direcionado para a guerra, para preparar o exército, etc. Na época dele era isso. Ele viu que o poder público não se interessava. Então ele foi chamado.
tornou-se primeiro um cidadão respeitado na França, no meio científico, ao ponto de participar das academias que existiam na França. Eu já estou pronto para trabalhar no centro espírita? É uma pergunta. Você já está pronto? Se você tem saúde, força, tudo isso, está ótimo. Mas se você não estuda a doutrina espírita, passe a estudar e comece a se engajar, porque não tem lugar melhor para se trabalhar do que o centro espírita. Aqui tem muito trabalho para ser feito. Tem não? Tem muito trabalho. Quantos mutirões vocês terão que fazer aqui, eu não sei. Mas tem muito trabalho. Eu já anotei vários. Depois eu vou passar para o meu amigo. Tá bem? Só isso. Que Jesus nos abençoe e que eu possa ter trazido para vocês um estímulo ao estudo e ao trabalho. Tá bem?